Ser humanos de todo o Brasil, aqui é o professor Leandrinho e trago para você a resolução do vestibular 2023.1 da FMC, Faculdade de Medicina de Campos. Fresquinho para você, beleza? Gabarito preliminar e nós temos a resolução. Fique aí, não saia, pegue seu papel, seu lápis, sua borracha e vamos estudar. Antes de começarmos essa questão aí maravilhosa, questão 33, a primeira de física da prova da FMC, não esqueça de se inscrever no canal. Se você caiu aqui de paraquedas, já procurando a resolução, pô, vou ver os professores que resolveram a FMC 2023.1, vou ver como é que eu fui. Aí você vai lá, se inscreve, ativa o sininho. Por quê? Porque os vídeos aqui no Física para Leigos são semanais, 1, 2, 3, 4, depende muito aí do ano do professor. Terça e quinta sempre tem, podem ficar tranquilos. E aí depois que assistir os vídeos, você vai lá e deixa o seu joinha, que é muito importante para o engajamento do canal, beleza? Vamos à questão então 33. Olha, já vou falando para vocês o seguinte, a prova não foi simples na parte de física não, simples não, tá? Pegou um pouco pesado como a banca da UF, né, vem pegando na parte de física, mas tinha algumas coisinhas tranquilas que davam para fazer de forma tranquila? Tinha sim, tinha. Essa não era uma questão, por exemplo, tão tranquila assim, mas eu acho que você conseguiria resolver com os conceitos de queda livre. Vamos lá? Uma pedra é abandonada na beira de um abismo e, desprezando-se a resistência do ar, ela cai sob a ação apenas da força gravitacional. 2 segundos após, uma segunda pedra é abandonada da mesma posição. E nesse instante, a distância entre as duas pedras é de 2 segundos após a segunda pedra ser abandonada, a distância entre elas será... Coloquei um desenho para vocês aqui, gente, só para simplificar o que está acontecendo. Vamos lá, ó. Você tem o abandono de uma pedra, pedra 1, tá na beira do abismo. 2 segundos depois, a pedra 1 já está em alguma posição que eu coloquei ali, né? Na posição qualquer, em um ponto qualquer, que é esse pontinho aqui, tá? Ok. E aí a segunda pedra é abandonada da mesma posição, ó, da mesma posição inicial. Beleza. E a distância entre as duas, como eu já coloquei ali, vale D. Então, se aquele ponto, por exemplo, chamar de zero, já que eu estou adotando, né, queda livre, então estou adotando sentido como esse sentido a favor da gravidade, né, positivo. Então, se eu começo do zero, aquele ponto ali, significa que o 1 já chegou em D. E o 2 está partindo ainda, né? Então, em 2 segundos, tranquilo. 2 segundos após a segunda pedra ser abandonada, aí o 1 já está em outro lugar. Já está lá na frente de acordo com a função horária da posição no movimento variado de queda livre. Ou seja, ao final de 4 segundos, o 1 ele já percorreu isso tudo aqui, que eu vou chamar, ó, puxar uma setinha aqui, de H. Tá? Isso tudo que ele percorreu. Só que o 2, nesses 2 segundos depois, ele também já está em outro ponto. Tá? Em outro ponto qualquer. Perfeito? Então vamos lá. Coloquei ali, né, quase pertinho o 1 do 2, porque a massa ela não faz diferença. Então com certeza o 1 vai estar ali, o 2 e o 1 vão estar exatamente na posição após 2 segundos, como o 1 estava naquela posição 2 segundos depois, o 2 vai estar também, porque a massa ela não interfere. E aí a pergunta, quanto vale a distância entre elas? Ou seja, quanto vale aquele D'? Parem para pensar o seguinte, gente, olha que simples. D' é a diferença entre quem? Vamos lá, H com D. Perfeito? E eu consigo achar esse H tranquilamente, sem problema nenhum. Tá? Quanto é que vale aí esse H? Vamos lá, ó. 4 segundos se passaram. Então, meu H
será, para a queda livre, gt ao quadrado sobre 2. Se o tempo é de 4 segundos, tá? Sobre 2, isso dá 16 sobre 2, que vão dar 8g. Perfeito? Então, H vale 8g. E quanto vale aquele Dzinho ali em 2 segundos? Vamos lá? Dzinho, ele vale o quê? Se passaram-se 2 segundos, gt ao quadrado sobre 2. Ou seja, g vezes 2 ao quadrado sobre 2, cortou aqui, vale 2g. Então, o Dzinho, olha que interessante, gente. Eu já sei que vale 2g. Se o H vale 8g, vamos pegar a partida aqui, vamos dar uma analisada bonita. Se H vale 8g, então quer dizer que H, ele vale 4 vezes 2g. Vocês concordam comigo que vale 4 vezes 2g? E quem é 2g? É o Dzinho. Então, posso dizer que o H vale 4 vezes Dzinho. Ah, Leandro, que bacana, que esse H vale 8 vezes a gravidade e o Dzinho vale 2 vezes a gravidade, então é isso mesmo. O H vale 4 vezes o Dzinho. Perfeito. Vamos lá, então? Vamos finalizar? D' será igual a 4D menos D. Solução, 3Dzinho é o valor do meu queridíssimo D'. Perfeito, gente? Resposta, letra C de coração. Questão 34. Um recipiente com água é colocado sobre o prato de uma balança. O módulo do peso do conjunto registrado no visor da balança é P0. Recipiente mais água. Uma pedra sustentada por um fio é totalmente imersa na água do recipiente e mantida em equilíbrio estático, sem encostar no fundo nem nas paredes do mesmo. Nessas condições, observa-se que o nível da água dentro do recipiente aumenta e que a intensidade da força registrada na balança é P1. Mantendo a pedra em equilíbrio estático, totalmente submersa, sem encostar no fundo, nem nas paredes do recipiente, retira-se água do recipiente com auxílio de uma pipeta, até que o nível da água retorne ao seu valor original. Observe-se, então, que a intensidade da força registrada na balança é P2. As comparações corretas entre P0, P1 e P2 são... Gente, coloquei novamente um desenhozinho para vocês aqui do lado, só para representar, né, graficamente o que está acontecendo. Então, você colocou sobre a balança um recipiente com água. E aí você mediu o valor, a gente sabe que a balança ela mede o quê? A normal desse conjunto registrado. E como está em equilíbrio ali, bonitinho, estático, a normal é igual ao peso, tá? Então P0 é igual a normal medida pela balança, beleza. Quando eu coloco uma pedra, ficou meio flutuando ali o recipiente, quando eu coloco uma pedra presa em um fio, é aí que eu acho que está um problema. Olha só, não falou para desprezar ou não a massa do fio, costuma se desprezar, mas eu acharia interessante a banca ter comentado sobre isso. Então, quando você coloca ali a esfera presa num fio, você tem um volume deslocado, né, correspondente ao volume dessa esfera totalmente submersa. Então, você tem força sobre essa esfera. Você tem a tração, o empuxo que o líquido faz sobre essa esfera e o peso. Então, você tem tração mais o empuxo igual ao peso dessa esfera. Claro que o empuxo depende de quem? Da densidade do líquido, o volume do líquido deslocado, que é o próprio volume da esfera, e da gravidade. O que seria o volume dessa esfera, gente? É a massa dessa esfera dividido pela própria densidade dessa esfera. Tem um Szinho aqui. Bem, o que acontece? Você tem a introdução de um corpo neste líquido, tal que, percebam,
ele vai o quê? Se tornar um pouco mais pesado. Como o seu volume deslocado aumentou e o volume deslocado está em relação à massa dessa esfera, você incluiu mais uma coisinha ali, mais um peso. Então eu posso afirmar o quê? Olha que coisa interessante, que ao medir P1, ele será com certeza maior que P0 pela entrada da esfera, esse volume de líquido se deslocou, representando exatamente a massa dessa esfera que entrou ali. Agora, interessante é o seguinte, gente, se eu pego uma pipeta e tiro esse volume, né, o pouco do volume que subiu, deslocado, e volta ao volume normal, eu tirei massa de água. Eu tirei esse volume deslocado correspondente à esfera. Eu tenho a esfera ali, mas eu tirei o volume correspondente a ela. E aí o que vai acontecer? O peso vai voltar a ser o mesmo, porque se eu tiro o volume de água deslocado, eu estou tirando massa de água correspondente à relação da massa e a densidade daquela esfera. Se eu estou tirando massa de água correspondente, eu vou voltar a medir o mesmo peso, só que agora esse peso que tem o mesmo valor tem a esfera introduzida com menos água, porque eu tirei água. Ah, Leandro, mas voltou para o mesmo volume que estava antes, o mesmo ponto. Tá, mas lembre-se que eu tenho a esfera introduzida ali, então. O peso medido na balança 3, o peso 2, será exatamente igual a P0, que era como estava no início. Perfeito, gente. Eu acho que foi uma questão teórica, foi muito tranquila, ela não foi difícil, não. É você parar para pensar um pouco, né? Então, a resposta seria a nossa querida letra B. P1 maior que P0 e P2 igual a P0. Questão 35, uma questão muito boa, hein? Uma questão difícil. Um caixote de massa 20 kg encontra-se em repouso sobre uma calçada horizontal de concreto. Um feirante empurra esse caixote com uma força constante, deslocando horizontalmente em linha reta por 3 metros, quando esse atinge uma velocidade de módulo 3 metros por segundo. Sabendo que o coeficiente de atrito cinético entre o caixote e o concreto é μc igual a 0,1 e que o valor da aceleração da gravidade no local é 10 metros por segundo ao quadrado, o trabalho feito pelo feirante sobre o caixote nesse deslocamento foi de... Galera, para saber o trabalho feito pelo feirante, olha que interessante, eu só preciso saber do quê? Da força realizada pelo feirante, é uma força paralela ao deslocamento e o deslocamento que ele teve. Acabou, né? O que o caixote teve, na verdade, porque o trabalho foi feito sobre o caixote. A força sobre o caixote realizou esse trabalho do feirante. Então eu não tenho F. Esse foi o problema da minha questão. Eu não tenho F. Para achar o valor de F, é aí que entra a lei de Newton, a segunda. Força resultante é massa vezes a aceleração. Mas quem é a força resultante? Seria exatamente o F realizado pelo feirante menos a força de atrito. Lembrando o quê? Que força de atrito é normal vezes coeficiente de atrito. Se o corpo desliza horizontalmente, na vertical eu não tenho alteração. Se eu não tenho, normal é igual ao peso, certo? Então, F menos mg mi igual a m vezes a. F igual a m vezes a mais mg mi. Isso me dá um m em evidência a mais g vezes mi. Essa expressão me levará ao quê? Me levará ao valor de F que eu preciso. Ah, eu tenho? Não. Mas eu tenho que o caixote partiu do repouso e adquiriu no deslocamento de 3 metros uma velocidade de módulo 3 metros por segundo. Não tenho tempo, então vou usar Torricelli. 3 ao quadrado igual a 0 ao quadrado, ele partiu do repouso, mais 2 vezes A, que eu quero saber, um deslocamento de 3. Então, A igual a 9 sextos, né? Que isso dá 3 meios
de metro por segundo ao quadrado. Vamos lá, vamos achar nossa força F, que nós precisamos. F igual a 20, que é a massa do caixote, vezes 1,5, que são 3 meios, perdão, mais 10 vezes 0,1, que dá 1. 20 vezes 2,5, isso dá 50, não é isso? Newtons. Beleza, essa é a força que provoca no caixote, né, realizado pela força do feirante. Então, o trabalho será 50 vezes 3 metros que deslocou esse caixote. Resposta: 150 joules. Tem o 150? Não, mas se eu transformar para a notação científica, eu tenho o trabalho como 1,5 vezes 10 ao quadrado joules. Leandro, pegaram pesado. Realmente não foi fácil. Vários raciocínios, né? Lei de Newton, cinemática. Claro, para você que estudou essa parte, já fazendo questões de trabalho que envolve sempre cinemática, lei de Newton, beleza. Fora isso, foi bem complicadinha mesmo, né? Então nós temos aqui a resposta, letra A. Ok? Questãozinha de eletrostática, sempre caindo na FMC. Eu falei isso nas minhas resoluções aqui, que poderia cair sim uma questão de eletrostática. Tem caído constantemente, fiquem sempre ligados. 2023.2 vem aí, vamos lá. Duas partículas A e B eletricamente carregadas estão dispostas sobre o eixo cartesiano X, separados por uma distância D. Então a distância, olha que interessante, entre essas duas cargas, já posso colocar aqui, ó, bonitinho, vale D. Beleza, vamos lá, continuando. A partícula A tem carga positiva 9Q. E a B, nem falei que é A e B também, pelo amor de Deus, né, Leandrinho? A é a vermelhinha, B é a azulzinha. Ok, agora sim. Encontre-se na origem, no x igual a 0. Ó, aqui é a origem, é o 0. Vamos botar aqui preto. Vamos lá. Caneta preta, 0. E é claro, então, que o B está em D, né? Já que é de 0 a D, é muito simples isso daí. A partícula B tem carga menos Ezinho. A posição sobre o X, onde o campo elétrico resultante das duas cargas é nulo, é especificada por X igual a X0X, onde X0 é igual a... Gente, para pensar no seguinte. Olha que coisa simples de ser interpretado. Vejam bem. Esses pontos vocês observam que pode ter valores negativos ou positivos, tá? Legal. Se eu coloco mais para próximo do mais 9Q, olha o que vai acontecer. Você vai ter uma distância pequena, pelos valores que estão ali, não são distâncias tão grandes, próximo de uma carga grande. Nós sabemos que campo é igual ao quê? Vai ser K módulo de uma carga Q sobre a distância a um ponto no espaço ao quadrado. Então, quanto maior essa distância, menor o campo. Quanto menor a distância, maior o campo. Quanto maior a carga, maior o campo. Quanto menor a carga, menor o campo. Então, vocês imaginam colocando um ponto um pouco próximo de 9Q, distância pequena, campo grande, tá? E uma carga alta também, que são 9 vezes o Q. Vai dar um campo bem maior que o menos Qzinho. Por quê? O Qzinho vai estar uma distância maior e com carga pequena. Se eu coloco deste lado, mas Leandro, no meio, por que não no meio? Você está falando lá perto de 9Q. Porque nós sabemos que toda carga positiva faz um campo de afastamento. E toda carga negativa faz um campo de atração, tá? Então, se eu colocar no meio, esse ponto vai sofrer um campo de atração do menos Q e repulsão do mais Q. Vão dar dois vetores apontando para a direita. Certo?
E se eu colocar do outro lado do zero, eu vou ter um vetor campo maior apontando para a esquerda e um menor apontando para a direita. Então o resultado seria, né, para a esquerda. Não daria zero. Se eu coloco desse lado aqui, dos lados positivos, então eu tenho que, deixa eu colocar de canetinha preta, daqui até esse ponto aqui é o x0. Tá certo? É o x0. Nesse ponto, eu vou ter uma distância grande do 9Q, mas o 9Q compensa pela sua carga ser grande. Então vai provocar um campo de afastamento, que é o campo da carga A. Já o azul tem uma distância menor, mas compensa por sua carga ser menor. Então vai fazer um campo que aproximadamente tende a ser igual. É exatamente essa distância que a gente quer achar. Essa distância x0, onde o campo ali será nulo. Gente, se o campo será nulo, o que significa? Que o campo em A, ele tem exatamente o mesmo módulo que o campo em B. Perfeito? Vamos lá então? Campo em A, K, módulo de 9Q, sobre a distância que ele está do ponto, né, onde está tendo o campo resultante zero, que é x0 ao quadrado. Vamos agora ao campo B. Vamos lá. K, módulo de menos Q é o Q. Agora a distância é interessante, porque aquele pedacinho que a carga B está do ponto onde está anulando, né, a resultante do campo elétrico, será esse ponto aqui, ó, tá? Quanto que ele vale? x0 menos d. Tudo isso ao quadrado. Olha quantas coisas Leandrinho pode simplificar. Vejam bem. K e Q. Quando eu olho para cima, aquele 9 ele tem raiz. E os quadrados também têm raiz. Quando eu elevo, que eu tenho um número elevado ao quadrado, tiro raiz dele, você tira esse número de dentro da raiz, né? Então, se eu tiro raiz desse lado, eu tenho que fazer a mesma coisa do outro lado. Vamos vir para cá. Ó, raiz de 9, 3. Raiz de x0 ao quadrado, x0. Raiz de 1, que ali em cima você tem 1, é 1. Raiz de x0 menos d ao quadrado é x0 menos d. E aí eu multiplico cruzado, né, gente? Tranquilo. x0 igual a 3x0 menos 3d, né? Passa o x0 para cá e o 3d para lá. 3d igual a 3x0 menos x0, 2x0, implica então que o x0 vale positivamente, que está do lado de cá, né? Vale quanto? 3 meios de d. Poxa, Leandrinho, umas sacadas bem bacanas que a gente precisa ter para não cair em qualquer tipo de situação que nos leve a colocar o sinal invertido, porque tem essa resposta ali. Só que nossa resposta é a letra A de amor. Show? Temos questões tranquilas também. Temos, como essa 37. Emissão gramas de um material A tem a mesma capacidade térmica de emisinho gramas de material B. Se a mesma quantidade de calor for absorvida por massas iguais desses materiais, a relação entre suas respectivas variações de temperaturas, ΔTA e ΔTB, será. Vamos anotar aqui as informações. Ó, material A e B. Mzão é a massa do A e Mzinho AB. Eles têm o que com essas massas? A mesma capacidade térmica, mas diferentes, óbvio, calor específicos. Porque são materiais o quê? São materiais de calores específicos diferentes, que são materiais diferentes. A e B, óbvio. Olha que interessante. A condição para eles receberem a mesma quantidade de calor
será qual condição? Eles terem massas iguais a esses materiais. Então, a condição é que Mzão seja igual a Mzinho, que eu vou chamar, sei lá, de M'. Pronto, para facilitar. Qual a razão entre as variações de temperatura A e B? Se eles vão receber quantidade de calor para variar a temperatura, estamos falando de calor sensível. Ah, Leandro, então calma aí. Calor sensível será que A é igual a QB. Então vai ser M', Czinho A, vezes ΔTA, igual o mesmo M', as massas têm que ser iguais para essa condição, Czinho B, vezes ΔTB, ok? Só que eu não tenho Czinho A e nem Czinho B, mas eu posso fazer uma relação. Por quê? Quando as capacidades térmicas são iguais, né? Você tem essas capacidades térmicas iguais para o material de massa Mzão, sendo material A, e Mzinho, material B. Vamos escrever então, ó, capacidade térmica C, Mzão, vezes Czinho A. Capacidade térmica do B, Mzinho, Czinho B. Se eu dividir uma equação pela outra, eu vou ter o corte, né? 1 igual ao que aqui, ó? Olha que bonitinho. Mzão Czinho A, Mzinho Czinho B. Concluo, então, que Czinho B vale o quê? Mzão sobre Mzinho Czinho A. Perfeito? Fiz ali uma continha muito simples. Se eu substituo isso agora aqui, eu já tenho minha solução, né? Corto o M' com M', Czinho A vezes ΔTA, igual a Mzão sobre Mzinho, de novo Czinho A, que esse é o meu Czão B, vezes a variação de temperatura em B. E aí já posso cortar o Czinho A. ΔTA, concluir que vale quanto? Mzão sobre Mzinho, ΔTB. Claro que você poderia, por exemplo, dividir QA por QB para você cortar aquelas paradas todas ali. Poderia fazer de várias formas diferentes, mas não é uma questão tão complexa como algumas questões que nós passamos aí pela prova. Resposta, calma aí, caneta vermelha, letra B. Show, gente? Espero ter ajudado. Essa é a resolução, é um gabarito extra-oficial. O gabarito oficial ainda vai sair. Se a galera pedir alguma correção, eu acredito que em física não teremos problema nenhum, apesar da massa do fio que eu comentei ali, mas isso aí não vai ser tão relevante. E claro, para aqueles que passaram e acertaram bastante questões, parabéns. Para aqueles que de repente não foram tão bem, então estamos aqui para ajudar e estudar por essa prova, por outras também que eu resolvi e mandar brasa na próxima, que vocês são muito capazes. Um grande beijo, #Física na Veia, aquele abraço.